a sua mão, ao levantar da sua mão, a mão começou a ser curada, transformada pelo poder de Deus. Aquela mão mirrada, aquela mão seca, já não existia mais, porque Jesus libertou aquele homem de uma opressão maligna. Sabe o que eu entendo isso? Jesus faz variedades de libertações, amém ou não amém? Jesus faz muitas libertações. Uma outra que eu gosto muito é a parábola do jovem lunático. Diga assim, jovem lunático. O pai desse garoto chega até Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que muitas vezes o demônio o pega, lança no fogo e lança na água. Eu fico analisando assim a atitude daquele pai. Ele vai até Jesus e conversa com Jesus: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque muitas vezes ele cai na água, ele cai no fogo. Ele cai na água, ele cai no fogo. Outra hora ele está no fogo, ele está na água. E Jesus falou assim: onde está o teu filho? E ele era lunático, porque ele tinha muitas alucinações. Ele via coisas malignas, ele via as coisas perversas. E Jesus então olha para aquela criança, expulsa aquele demônio. E aquele garoto tem uma vida melhor a partir daquele momento ali. Jesus liberta. Jesus cura, Jesus sara, Jesus transforma, amém ou não amém? Jesus então agora vai para a casa de Pedro, diga assim, Pedro. Jesus vai até a casa de Pedro e vai descansar, que ninguém também é de ferro. Jesus fez grandes milagres naquele dia. Ele vai para a casa de Pedro, ele chega lá e encontra a sogra de Pedro com uma grande febre. Olha, mais um milagre, mais uma libertação. Eu não sei se você tem grandes dores de cabeça, eu não sei se você tem muitas enxaquecas, eu não sei se a sua cabeça dói de um lado, eu não sei se dói aqui, ou se dói atrás, ou se dói até a coluna, ou se dói toda ela, eu não sei. O que eu sei é que Jesus olha para a sogra de Pedro e ela estava com febre. Naturalmente não era só uma febre, era uma dor de cabeça constante. Jesus expulsa aquela dor de cabeça da sogra de Pedro. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Isso é Jesus fazendo. Nessa noite Jesus vai libertar-nos das nossas dores de cabeça. Posso ouvir um amém? Isto. Jesus fica ali na casa de Pedro alguma noite. No outro dia ele sai e ele depara com um cego de Jericó. Diga assim, cego de Jericó. Então Jesus vê aquele cego de Jericó. O cego começa a clamar, Jesus ia passando, e o cego começa a clamar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aqueles homens começam a oprimir aquele garoto, de tanto que ele clamava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus escuta aquela voz. Se você clamar, Jesus vai escutar a sua voz, tá? Amém ou não amém? Uma das maneiras de nós sermos libertos é clamar ao Senhor, porque Ele vai atender o nosso chamado. Não importa as multidões, não importa aquele que vem até atrás de nós, nos perturbando, nos impedindo de chegar até Jesus. Jesus olha para aquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, e fala assim: levanta, anda, veja. Jesus foi ali, amado, aquele jovem começou a ver a glória de Deus. Se você atender o chamado de Deus, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Jesus deparou também com outro cego. A Bíblia chama ele de cego de nascença. Jesus deparou com esse tipo de cego e viu que o cego já era um cego de nascença. Jesus tinha que libertar para mostrar aos escribas, que os escribas queriam prodígios. Os escribas queriam ver curas e libertação. Então Jesus já tinha curado de um jeito. Agora ele cospe na terra, ele faz lama, ele faz lodo, ele faz ali um barro e coloca nos olhos daquele cego de nascença. E ele manda assim: vai ao tanque de Siloé e lava. Então ele foi até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele lavou e viu completamente como deve se ver. Jesus cura, Jesus liberta. São alguns tipos de sinais que Jesus tem feito. São alguns tipos de milagres que Jesus tem feito. São alguns tipos de libertações. Nós deparamos com vários tipos de libertações. Hoje, Jesus também está libertando muitas pessoas de muitas coisas. Amém ou não amém? Se você quer ser liberto de algo que perturba você, se você quer ser liberto de algo que você não consegue por você mesmo. Eu vou dar um exemplo. Às vezes o meu pai,
Muitas vezes meu pai fumava 2 maços de cigarro por noite, por dia, de dia e de noite. Acendia um, ele acabava aquele e ele ia assim. E tinha que ser Hollywood, e não podia ser o Arizona, não podia ser outro tipo de cigarro, não. Era o popular Hollywood. Ele acendia e tinha que ser ainda o vermelhinho. Diz ele que era o melhor que tinha. Muitas das vezes ele acendia aquele cigarro, na hora que ia fumar, ele acabava aquele cigarro, já estava outro sendo preparado para fumar. E muitas das vezes eu vi o meu pai e presenciava o meu pai quebrar maços de cigarro e latas de cerveja e muita cachaça. E muitas vezes, por ele mesmo, ele não conseguia se libertar, porque fazia aquilo ali no momento, mas ele, por ele mesmo, ele não conseguiu. Até hoje, quase 70 anos, ainda fuma, ainda não ficou liberto do tabaco, porque em batalha espiritual nós entendemos que existe um demônio que se chama o demônio do tabaco, que induz a pessoa a ingerir aquela fumaça, porque segundo alguns cientistas, são mais de 4.700 substâncias químicas que o demônio induz ele a ingerir para dentro dele, e aquilo vai comendo devagarzinho, come tudo que ele tem para dentro ali, e demora-se, mesmo depois da pessoa parar de fumar, ainda aquela substância química ainda vai comendo a pessoa. E lamentavelmente digo para mim e para você, os cientistas falam a mesma coisa. Se nós ficarmos também perto de alguém que fuma, o mal não está naquela fumaça ingerida, não, o mal está naquela fumaça que muitas vezes as pessoas cheiram aquela fumaça, aquilo vai entrando para dentro da pessoa e vai destruindo a pessoa, vai matando a pessoa. Tem muitas pessoas, meus amados, que só de cheirar a fumaça do cigarro acaba morrendo de câncer, porque aquela fumaça vai entrando dentro da pessoa e vai destruindo a vida da pessoa. Muitas das vezes o meu pai quebrava, mas até hoje, já se passaram 58 anos, desde 12 anos, 58 anos, até hoje, não ficou liberto do tabaco, até hoje ainda, tem enfermidades que estão acabando com a vida dele, por causa do cigarro. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que envolveram com este vício, e muitas vezes estão sofrendo, porque ainda não se libertaram deste maldito cigarro. Nessa noite eu quero falar para mim e para você, Jesus liberta do cigarro, amém ou não amém? Diga assim, Jesus liberta do cigarro. Isto, todas essas pregações aqui, já falamos por elas várias vezes. Já temos mensagens sobre o paralítico, já temos mensagens sobre a mulher que tem um fluxo de sangue. O bispo José Elias já pregou, o bispo Queiroz já pregou, a pastora Elizabeth já pregou, muitos homens de Deus, eu já tenho mensagem sobre ela. Mas nessa noite Deus tem me mexido para eu falar sobre a libertação deste vício. Talvez não afete você, talvez você nunca fumou, mas talvez você já presenciou ou sentiu algum cheiro desse cigarro. Então nós também sofremos com isto. Eu digo para mim e para você, meu querido, nessa noite nós vamos sim falar de libertação do cigarro. Eu não quero ver você tendo a sua vida destruída. Diz Jesus assim, aquele que destruiu o templo dele, eu também o destruirei. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que estão morrendo por causa do tabaco, e nós não podemos deixar sequer 1 minuto de falar disso. Eu quero ficar livre, liberto. Amém ou não amém? As doenças, dizem os estudiosos, que a doença, mesmo quando a pessoa para de fumar, a doença ela vai continuando. Ela vai. Nesse cigarro existem algumas substâncias que eu até coloquei aqui. Tá? Existe uma que chama toxinas que provocam irritação nos olhos. Imagina bem, a pessoa está fumando, depois nós vamos falar de alguns tipos de demônios que usam as pessoas para ingerir isso, porque o diabo vem matar, roubar e destruir. Fecha os teus olhos um pouquinho, fecha os teus olhos, por gentileza, ninguém abra os teus olhos. Levante a mão, ninguém vai te ver. Fecha os teus olhos, eu vou fazer a pergunta. Levante a sua mão direita se você ainda fuma. Levante a sua mão se você ainda fuma. Levante, seja sincero diante de Deus.
Ninguém está te vendo. Abaixe as suas mãos. Levante a sua mão agora, se você algum dia para trás fumou. Levante, ninguém está te vendo. Só eu que estou te vendo. Isso, só para ver, pegar a direção. Levante mais alto para eu te ver. Um dia para trás você fumou. Isso, abaixe a sua mão. Amém, 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 amém. Agora, com os olhos fechados ainda, levante a sua mão. Se dentro da sua casa tem alguém que fuma. Parente, amigo, você convive com cigarro no dia a dia. Amém? Tem alguém que fuma? Levante a mão para a gente ver. Amém. Glória a Deus. Abaixa a sua mão, abra os seus olhos. Diante disso aqui, nós vamos atingir 100% da igreja. Ou está, ou já, ou convive com alguém. Amados, o diabo, eu não sou muito especialista nisso, de fumo, mas Deus me incomodou muito nesses últimos dias, porque a respeito de libertação, nós já falamos de tudo que você pensar. Poderia até falar de alguns tipos de libertação que nós já falamos. Mas este mal de cigarro, ele tem matado muitas pessoas. Tem matado mais pessoas do que as guerras lá de fora. E pior que nós convivemos com isto. Pior que nós cheiramos essa tal de fumaça. Ingerimos essa fumaça. O meu pai várias vezes tentou ficar livre daquela fumaça e não conseguia. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Amém ou não amém? É pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus. Olha, o fumo é responsável pela maioria das mortes de câncer. A pessoa não precisa fumar direto para ele sofrer, para ele morrer de câncer, não. Basta o cheiro da fumaça que ele passa, ele sente aquele cheiro dentro dele, aquela fumaça já é o suficiente para que venha provocar um câncer na vida dele. Quantas e quantas pessoas hoje estão morrendo de câncer? Quantas e quantas pessoas morrem por causa de câncer? Às vezes ele nunca fumou, mas ele é passivo porque ele convive com uma pessoa que está fumando. Ele convive com uma pessoa que fuma constantemente e morre de câncer. Quem conhece alguém que já morreu de câncer? Levante a mão. Dá uma olhadinha para trás para você ver. Olha aí quantas mãos. Levante a sua mão, levante a sua mão. Olha quanta gente morre de câncer. Abaixa a sua mão. Então nós não estamos falando nada do que é mentira. Não estamos falando nada do que é errado. Os tipos de câncer relacionados com cigarro são câncer de boca. Eu não sou especialista, talvez você entenda muito mais. Câncer de boca, laringe, faringe, estômago. Tem gente que tem uma dor no estômago insuportável. Insuportável. Dor no estômago. Às vezes ele não fumou, ou às vezes fumou na infância, na adolescência. E aquela dor insuportável. Ou às vezes convive com alguém. Ele passa aquela fumaça, às vezes até na rua. Até na rua ele passa aquela fumaça, fica, ou dentro de um restaurante, ou dentro da sua própria casa, ou ele vai andando, aquela fumaça vem e ele vai ingerindo aquelas substâncias químicas que vai destruindo a vida dele. Ele tem dor. Tá? Olha só o que acontece. Nos pâncreas, nos rins, tá? Na bexiga, colo do útero, doenças tais como angina. São doenças provocadas pela fumaça do cigarro. Não simplesmente a pessoa que fuma, mas são doenças provocadas pela fumaça do cigarro. E quantas pessoas têm angina, quantas pessoas têm essa doença? Olha só o que eu anotei aqui. O fumo causa 20% das mortes, doenças cerebrovasculares. Dentre delas, derrame cerebral. Sabe o que o cientista fala? Eu li bastante sobre isso, não foi um dia só que eu li, não. Foi várias leituras que eu li. Diz que a fumaça deixa os neurônios, a pessoa perturbada. E não precisa fumar maconha. Não precisa fumar droga. A simples fumaça ingerida, não que ele tenha fumado, mas ele conviveu com essa fumaça. Sabe o que acontece? Os neurônios ficam perturbados. Ele dá uma pequena desritmia, ele fica meio perturbado, porque o cigarro é uma droga. Diga assim, o cigarro é uma droga. A fumaça também é uma droga.
Olha só, outras doenças relacionadas ao uso do cigarro são aneurismas arteriais, úlceras do trato digestivo, infecções respiratórias. Sabe o que é isso? A pessoa que se envolve com o cigarro, a pessoa que se envolve com a fumaça do cigarro, ela fica assim. E não precisa ser fumante, não, amados. Não precisa ser fumante. Morrem mais cedo porque perdem a respiração. Talvez você tenha convivido com isso. Olha só. 50% mais chance de ter infarto do que os fumantes. Só de conviver com a fumaça. Só de conviver com a fumaça. Tem 50, olha só, nem precisa fumar. Só de ele estar respirando a fumaça, ele tem 50% mais chance de ter essa doença, tá? De infarto do que as pessoas que fumam. Uma vez meu pai falava assim, sabe por que eu não paro de fumar? Porque o organismo já está acostumado. Ele falou isso para mim. Eu fiquei analisando as coisas, poxa, mas o organismo está acostumado de fumar. É claro, porque ainda não encontrou com Jesus. Jesus liberta disso, amado. Jesus liberta. Agora, os não fumantes, ele tem muitas mais chances de morrer de infarto, só convivendo com a fumaça. Só de conviver com a fumaça. Talvez você que realmente está convivendo com isto, e você que está passando por algum tipo dessa doença, eu quero dizer para você nessa noite, se tem algo te atacando nesta área, Jesus vai te libertar em nome de Jesus. Aquele cansaço, pessoa que fuma, ele fica cansado à toa. Só de conviver com a fumaça ele já fica cansado. Quanto mais as pessoas fumando, quanto mais as pessoas que fumam. Preste atenção no que eu anotei aqui. Sofre de bronquite crônica e enfisema pulmonar os não fumantes. Dependendo do grau de enfisema pulmonar, mesmo que o indivíduo suspenda o uso do cigarro, o processo se torna irreversível. Eu estou atingindo, sabe com isso? 100% dos irmãos. Só de estar falando isso aqui, em relação aos que levantaram as mãos, 100% estão sendo tocados neste momento. Se ele conviveu com a fumaça, ou se ele fumou, mesmo parando, a doença continua. A doença continua. Há um tempo atrás, o bispo Queiroz veio aqui e falou que ele já tem mais de 7 anos que parou de fumar. Mas a doença continua. Mas nessa noite, se você está tendo alguma enfermidade na sua vida, nós vamos repreender essa enfermidade causada por cigarro. Amém ou não amém? Vai ser repreendida em nome de Jesus, porque Jesus liberta. Jesus liberta. Amém ou não amém? Não é nada diferente para você de que Jesus liberta. Mas talvez seja diferente isso que você está ouvindo. E nessa noite nós vamos eliminar tudo que é de enfermidade a respeito do cigarro provocou na sua vida, ou que vem passando lá, desde a sua infância, lá conviveu com alguém que fumou, e talvez você ainda tenha alguma enfermidade relacionada ao fumo e ao tabaco na sua vida. Nós vamos repreender isso em nome de Jesus, porque Jesus liberta. Amém ou não amém? Diga assim, Jesus liberta. Olha só o que eu notei. O fumo produz a debilitação no sentido da visão. Sabe o que o cientista fala a respeito disso aqui, o estudioso fala, o médico fala? Que a pessoa que fuma, ele perde a visão mais rápido. Interessante, não é? Amém ou não amém? Ele perde a visão. Outro dia eu fui no oftalmologista, a primeira pergunta que ele fez para mim foi essa: você fuma? Eu falei assim, não, senhor. A primeira pergunta que ele fez. Então, se uma pessoa convive com fumo, se uma pessoa realmente convive com a fumaça do cigarro, ele perde o sentido da visão e a distorção do ponto do foco visual. Sabe o que é isso? Ele começa a ver torcido, ele começa a simplesmente perder a visão, e não é essa visão natural, é uma doença que dá nos olhos. Ele começa a perder a visão. Ele perde o sentido da visão dele, o foco, porque nós temos dentro dos olhos as duas meninas que se chamam ali, não sei como é que é o nome, né? Chama DP, a medida certinho dos olhos. E quando a pessoa começa a conviver com essa doença, vai saindo os olhos da direção.
É por isso que o grau de visão, muitas pessoas vão aumentando. Nessa noite, se você tem algum problema de visão, Jesus cura. Amém ou não amém? Por isso que eu separei a cura do cego. Jesus cura também, tá? Preste atenção que eu vou ler para você agora novamente. O fumo irrita a mucosa nasal e distorce a função olfativa. Na boca, os cânceres de lábios. Isso é doença, é para você se alertar, tá? A língua, além de enfermidade nas gengivas, inclusive até a perda de dentes. Já viu alguns lugares onde vende cigarro, fica assim, né? Fumar causa tal coisa. Né? Fumar dá essa doença tal. Sabe que eu vi muitos avisos deste? Mas embaixo eu vou falar, vou até adiantar, até as grávidas que ficam perto de fumaça de cigarro é prejudicial ao bebê. Sério, né? Diga assim para o seu irmão, isso é muito sério, fala com ele. Fala mesmo forte para ele, é muito sério. Outra coisa, presta atenção para você ver. O fumo dilata as cordas vocais e produz rouquidão. Não sou eu nem é você, tá? Não sendo raro o câncer neste local, derivado ao uso do cigarro. Nos pulmões, a sucessão de enfermidades produzidas pelo hábito de fumar é notória. Enfisema, eu sei que você sabe disso, mas eu tenho que falar. Enfisema, bronquite, asma e o mortal câncer pulmonar. Eu sei que é muito difícil estar falando isso no culto de quarta-feira. Muito difícil. Talvez você esperasse muita coisa. Mas Jesus liberta do cigarro. E liberta também das doenças provocadas pelo cigarro. Amém ou não amém? Das doenças provocadas pela fumaça do cigarro, assim eu creio. Amém ou não amém? Se você crê, eu quero que você levante a sua mão e aplaude o Senhor e fala assim, eu creio também. Mais forte que você puder, eu creio. Fala forte, eu creio que Jesus vai me libertar nessa noite, dessas doenças, dessas enfermidades. É difícil estar falando isso. Glória a Deus. Poderia estar falando alguns tipos de libertação aqui que eu conheço. Mas Deus me incomodou para falar sobre isso. Olha só. No aparelho circulatório ocorre o aumento de pressão arterial, obstrução dos vasos sanguíneos, aumento do colesterol. Todos os fatores conduzentes a ataque cardíaco. E eu não vou morrer de ataque cardíaco. Fala para o seu irmão, nem eu. Fala com ele. Eu não vou morrer, não. Fala com ele. Isso é profético, gente. Nos órgãos digestivos, o fumo produz a úlcera. Úlcera. Alguma coisa vai comendo por dentro. Sabe? Uma coisa maligna vai comendo a pessoa por dentro. Vai comendo a pessoa por dentro e não sabe o que aconteceu. Tá? E é difícil, tem coisas que é tão rápido que a pessoa nem descobre o que aconteceu. Outra coisa. Deixa eu ver onde eu parei. Parei aqui. Os bebês nascem com menos peso e corre a probabilidade maior de morrer de nascimento prematuro. Sabe o que é isso? Só de conviver com a fumaça, as crianças têm uma grande probabilidade maior de nascimento prematuro, nascem antes da hora. Levante a sua mão com todo carinho, se tem pelo menos uns 6 meses que você não escuta falar disso. Levante a sua mão. Levante a sua mão, quanto tempo tem que você não escuta isso? Mais de 3 meses? Levante a sua mão. Amém, abaixa a sua mão. Olha só, nos órgãos urinários pode ocorrer câncer. A qualidade do leite materno é afetada, causando irritação e transtorno digestivos. O hábito de fumar diminui a quantidade de leite. Quem que é prejudicado disso? A criança. É por isso que tem muitas crianças que nascem prematuras e não precisa a mãe estar fumando, não precisa o pai estar fumando, basta conviver com a fumaça. Basta de estar convivendo com a fumaça para que as crianças elas sofram, tá? Quem conhece um caso assim, levante a mão, que da criança já nasceu prematura porque conviveu. Levante a sua mão, seja sincero. Bastante gente, né? Então, olha só, a fumaça do cigarro
já isolam 4.720 substâncias tóxicas. Uns dizem 4.700, aqui 4.720. Os quais atuam sobre o mais diversos sistemas e órgãos. A nicotina é causadora do vício. A nicotina. Amados, quantas pessoas se envolveram com esse tal de nicotina no passado e hoje sofrem com grandes problemas de enfermidade? Eu conheço muitas pessoas. E os demônios alojam no estômago da pessoa por causa da nicotina. Quantas e quantas vezes nós estamos ministrando libertação e nós mandamos assim queimar esse demônio de nicotina e as pessoas sofrem mesmo. Não precisa estar fumando, mas basta o convívio com essa droga ou a fumaça. Substâncias que facilitam a combustão existem no papel que envolve o fumo. Já viu aquele papelzinho no cigarro? Tem substâncias químicas também, tá? Tem até substâncias radioativas, para vocês entenderem melhor. Solventes, benzenos, metais pesados, como chumbo. A pessoa, quando dá uma tragada, ele está ingerindo pequenas substâncias de chumbo para dentro dele. É um dos metais mais pesados e mais perigosos, que até o cientista da NASA usa para fazer grandes aeronaves, como satélite e outras coisas. Foguetes usam esse tal de chumbo. E as pessoas estão ingerindo isso. Isso é forte, né? O níquel, o arsênico, armazenam no fígado, nos rins. E quando uma pessoa fuma, essa substância crava nos rins. Eu li sobre isso. Ela crava nos rins e é difícil de sair. Por isso que as pessoas respiram muito mal e acabam tendo doenças mesmo. Nos ossos, nos dentes e outras coisas aqui. Mas nessa noite, Deus me incomodou para fazer isto. Eu tenho certeza que talvez não seja o que você esteja esperando. Talvez não seja o que eu também esteja esperando. Talvez não seja o que eu quisesse, nem o que você quisesse que eu falasse. Mas o Senhor, nesta noite, me apertou muito para falar sobre isso. Porque mesmo nós estávamos convivendo eu convivi com a fumaça do meu pai, tá? Durante 18 anos. Quando meu pai, né? Quando eu nasci, meu pai já tinha o vício de fumar. E fumava. Eu presenciava meu pai quando eu morava, onde eu morava, meu pai já descia a estrada, já fumando, já descia do ônibus com um cigarrinho, tá? E já tinha aquele vício. Como é difícil ficar livre e liberto desse cigarro. Como é difícil. Mas em Jesus, tudo é possível. Diga assim, em Jesus, tudo é possível. Tudo é possível. Adriana, tudo é possível. Nessa noite eu quero repreender todos os demônios que agem por intermédio do fumo, do tabaco. Talvez você esteja sofrendo por alguma enfermidade causada por esse cigarro. Até os ossos se enfraquecem. As grávidas ficam preocupadas só de conviver com o cigarro. Quando uma pessoa convive só com a fumaça do cigarro, tem 20, tá? Olha só, as mulheres que fumam 20 cigarros por dia têm mais chance de sofrerem um aborto. As crianças nascem prematuras. Eu sei que não é a minha área. Não é a minha área, eu sei. Entendo muito bem. Poderia estar falando muitas coisas aqui que talvez seria muito melhor. Mas talvez você esteja convivendo ou ainda há algum tipo de enfermidade na sua vida causada pelo fumo, pelas drogas, pelas bebidas, que ainda você está convivendo com essa doença, afetando as suas vistas, afetando o seu dia. Você vive cansado porque o cigarro faz isso. O passado deixa a pessoa assim, cansada, porque ela fumou, conviveu com a fumaça. Talvez você esteja assim, sofrendo algum tipo de enfermidade que nós citamos aqui. Quero que você coloque-se de pé nesta hora, em nome de Jesus. Nessa noite, eu sei que não foi o que você queria,
nem o que eu quisesse, mas eu sei que eu estou na direção de Deus. Fecha os teus olhos neste momento. Eu quero chamar os obreiros aqui. Fecha os teus olhos. Nessa noite, eu começo neste momento a repreender tudo aquilo que foi causado pela fumaça do cigarro. Começo então eu a ministrar libertação de tudo que foi causado pela fumaça do cigarro. É uma libertação diferente. Todo tipo de doença que foi causado pela fumaça do cigarro. Talvez você sofre também algum tipo de doença que foi causado pelo cigarro. Uma doença que você sabe que foi causada pelo cigarro. E você sofre com essa doença até hoje. Está aí alojado o seu estômago. Dentro de você tem algo que não é seu. Algo que te forçou você a fumar. Algo que induziu você a fumar, que queria destruir a sua vida, para dar sequência à morte. E até hoje você convive com esse cigarro. Você não consegue por si mesmo ficar livre desse cigarro. Essa droga que está destruindo mata mais do que as guerras lá de fora. O Brasil é líder em mortandade causadas pelo cigarro. O INSS gasta milhões e milhões para curar pessoas que têm doenças causadas pelo cigarro. E pior que essa droga maldita está bem pertinho de nós. Somos obrigados a conviver com a fumaça do cigarro, mesmo sem querer fumar. Mesmo não querendo fumar, somos obrigados. Somos obrigados a ingerir fumaça de cigarro sem querer. Porque convivemos com pessoas que não conseguem se libertar desse vício maligno, infernal, que o diabo está colocando na mente dele para fumar. O diabo quer matar a vida, destruir a vida. E nós muitas vezes as pessoas fumam e não pensam na esposa, não pensam no filho, não pensa no amigo, fuma no trabalho, fuma no colégio, fuma na escola, na rua. Falta de amor nos obrigam a ingerir coisas que faz mal para nós. E a mídia não faz nada contra isto. A mídia não faz. Solta-se uma pequena palavra, mas martelar em cima disso eles não fazem. Não há proibição de fumar. Não há. Porque eles estão nos induzindo a fumar, nos obrigando a fumar sem querer, nos induzindo e nos provocando a levarmos até a morte sem nós querermos. Parentes morrem de câncer porque fumaram, outros morrem de câncer porque não fumaram, mas convivem com pessoas que fumam. E essa droga destrói. E a nicotina entra na vida da pessoa, e a pessoa vai ser destruída. Os demônios estão de muitos tempos passados, não é de agora. Aleluia. Antes de eu chamar você para orar, meu querido, abra os teus olhos. Se você não é evangélico, se você não é crente, ou se você está afastado do caminho do Senhor, eu quero te dar uma oportunidade. Eu ainda tenho tempo no meu tempo. Eu quero te dar uma oportunidade para você entregar a vida para Jesus. Deus tem um plano, Deus tem uma obra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem. O caminho é Jesus. Nós lemos em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus me libertou, eu sou livre, eu sou liberto pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Hoje eu sou livre, eu não preciso mais me dar o pecado ou o engano. Eu convido a você, tem alguém assumindo nessa noite? Sai do seu lugar, entrega a sua vida para Jesus. Eu quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado se ele quer vir
Se ele quer entregar a vida para Jesus, faz uma pergunta para ele. Se ele não é evangélico, se ele está afastado, pergunta para ele, vai, em nome de Jesus. Ajuda, em nome de Jesus. Estamos intercedendo por você. Eu sei que a palavra não é evangelística. Eu sei, eu entendo isso. Há uma batalha muito grande. Sai do seu lugar. Tem alguém na sua nessa noite? Entrega a vida para Jesus. Tem alguém? Sai do seu lugar. Tem alguém na sua nessa noite que ainda não fez esse voto com o Senhor? Não entregou a vida para Jesus? Sai do seu lugar. Deus tem um plano, uma obra para realizar na sua vida. Não, amém. Neste momento eu quero chamar você. Se você quer ficar livre desse cigarro, se você tem um parente que fuma dentro da sua casa, você quer interceder por ele, quer ficar que Deus faça uma grande obra na vida dele, porque você não aguenta mais ingerir essa droga, e você vem com ele com a vida sendo acabada, destruída, porque está mandando para dentro dele, se é neto, sabe o que é? Aquele negócio que faz telha de brasilite. Eu não sou obrigado a comer pedaço de brasilite, não sou obrigado, não sou obrigado. Sai do seu lugar e vem agora em nome de Jesus. Você quer ficar livre deste fumo, ou quer interceder por alguém lá na sua casa, um parente, um amigo, um vizinho que está ingerindo essa droga, quer ficar livre, talvez um filho, uma filha, quer ficar livre deste maldito cigarro? É hoje que nós vamos colocar um basta. Também se você tem algum tipo de enfermidade, talvez causada pelo cigarro, sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, em nome de Jesus, sai do seu lugar. Isto. Sai do seu lugar, tá? Você não é obrigado a conviver com essas substâncias químicas dentro da sua casa, dentro da sua família. Em nome de Jesus. Todo mal que foi causado pelo cigarro está repreendido, amarrado, quebrado em nome de Jesus. Nós destruímos todo este mal causado pelo cigarro, toda doença maligna, infernal e diabólica causado pelo fumo, pelo tabaco, toda doença de pulmão, em nome de Jesus, não te pertence mais. Desaloja dele agora toda doença causada pelo fumo, pelo tabaco, em nome de Jesus. Seja quebrada ao meio agora toda doença causada pelo cigarro, todo câncer, em nome de Jesus, que está sendo causado pela fumaça do cigarro, em nome de Jesus. Eu quebro vocês ao meio agora, em nome de Jesus. Desaloja agora, em nome de Jesus. Nós ministramos nojo de cigarro, nojo de cigarro, nojo de cigarro, nojo de cigarro, nojo da fumaça de cigarro, nojo, 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 nojo de cigarro, nojo, nojo de cigarro, nojo, nojo de cigarro, nojo, nojo. Vai ter nojo de cigarro, vai ter nojo da fumaça de cigarro, nojo, nojo, nojo de cigarro, nojo da fumaça de cigarro, nojo, 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 nojo. Ministramos nojo. Todo asma está sendo repreendido, toda dor de cabeça está sendo repreendida, em nome de Jesus. Tudo que foi provocado pela fumaça do cigarro, tudo que é de tabaco, em nome de Jesus. Toda maldição, em nome de Jesus, está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. Anulada agora toda seta do inferno, tudo que foi induzido ao fumo, em nome de Jesus. Cigarro desapareça, em nome de Jesus. Todo vício de cigarro, todo vício de cigarro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, chega, em nome de Jesus. Tudo que está no estômago, toda nicotina, todo tabaco que está no estômago, vai sendo queimado, vai sendo destruído agora, em nome de Jesus. Todo tipo de fumaça, tudo que foi ingerido pelo cigarro, em nome de Jesus. Toda doença de pulmão, em nome de Jesus. Toda doença de pulmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai sendo queimado agora. Vai sendo queimado, vai sendo destruído agora. Acabou, acabou. Cessou o prazer do fumo, cessou, acabou, acabou, acabou todo o prazer de fumar, em nome de Jesus. Todo o prazer de fumo, acabou, acabou, em nome de Jesus. Toda relação, em nome com o tabaco, toda relação com o fumo, acabou, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus,
tudo que é de fumo, tudo que é de tabaco, em nome de Jesus. Toda ação do inferno relacionada ao fumo, toda ação maligna relacionada ao tabaco, em nome de Jesus. Jesus libertou no passado, Jesus liberta agora também, em nome de Jesus. Seja queimada agora toda vontade de fumar, em nome de Jesus. Toda ação, todo tipo de demônio que induz ao fumo, todo demônio que induz ao fumo, seja queimado agora, destrua a sua força agora, em nome de Jesus. Todos os demônios relacionados ao cigarro lá na casa dele, lá na casa dela, em nome de Jesus, desaloja da casa dela, desaloja lá, desaloja em nome de Jesus. Seja queimado lá, aquela vontade de fumo, seja queimado lá. Aleluia, 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 aleluia. Senhor meu Deus, neste momento eu peço ao Senhor que dê ordem aos teus anjos para escrever no coração de cada um agora. Escreve agora, anjo Senhor, escreve agora, como um carpinteiro que prega um prego numa tábua. Anjo Senhor, prega agora e fecha toda vontade de fumo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos ao Senhor, levante e aplauda ao Senhor lá no céu agora, o mais forte que você puder. Aplauda mesmo, gente. Isto é real, isto é verdadeiro. Acabou o fumo, acabou a vontade, acabou as doenças, acabou. Os que creem, aplauda o mais forte que você puder. Acabou. O seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho vai ter que parar de fumar, ou senão vai vomitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos iniciar uma campanha. Sai do seu lugar.